Galera, é o seguinte, um tema pouco abordado na internet de uma forma geral é sobre uma das principais promessas do Xbox Series X logo quando ele foi anunciado, e se trata da possibilidade de alcançar os 120 quadros por segundo. E bem, o tema foi tão desenvolvido pelo marketing da empresa que diversas TVs começaram a tornar a conexão com o HDMI 2.1 uma característica mais popular a nível de divulgação, servindo como um dos principais argumentos de venda. Não que o HDMI 2.0 utilizado em algumas TVs não consiga alcançar os 120 FPS, porque ele pode. A diferença é que ele não consegue fazer isso ao mesmo tempo em que entrega uma resolução em 4K, tendo que diminuir seu padrão para 1440p, enquanto que a conexão em 2.1 faz isso com o 4K nativo sem problemas, dando margem para ainda mais inclusive. E isso acontece porque a capacidade em transferir dados entre as duas versões é bastante diferente, tornando a atual mais eficaz, o que é uma tendência natural das coisas e um padrão que começou a ser seguido. Só que isso, por outro lado, começa a criar uma cultura de pensamento em muitos jogadores de que automaticamente para se ter um Xbox Series X você precisa de maneira obrigatória da TV mais cara, tendo em vista que o preço desse tipo de produto com esse padrão não é dos mais baratos. Mas não é bem assim que funciona, porque agora com os novos consoles já com seu 1 ano de vida, a gente pode começar a falar sobre esse tipo de assunto e tem bastante coisa pra gente ver. No entanto, a ideia não é dizer que não compensa comprar uma boa TV, muito pelo contrário. Atualmente os títulos vêm ficando cada vez mais comprometidos com recursos como HDR, que melhora muito o sistema de cores, motivando assim com que quanto mais eficaz a TV for nesse tipo de recurso e em esquemas de cores de uma forma geral, melhor vai ser o proveito que dá para tirar de um jogo. Assim como também podemos fazer uma menção ao Variable Refresh Rate, ou VRR, que faz o uso da porta HDMI 2.1 para alinhar a taxa de atualização da TV ao quanto de frames o jogo está reproduzindo, fazendo com que a performance fique extremamente fluida aos nossos olhos, mesmo que não haja necessariamente uma consistência. O grande X da questão é que é muito fácil perceber que quando alguém vai comprar uma TV, o foco é na resolução e na taxa de atualização dela para dar suporte aos 120 FPS em 4K de maneira específica. Mas essa combinação parece não estar acontecendo como se espera e talvez você não precise ficar preso à TV mais cara justamente por conta disso, caso esse seja seu pensamento. Mas, até o fim do vídeo, você me diz a sua opinião sobre o assunto considerando o cenário atual e o que a gente vai abordar sobre ele hoje, ok? E claro, para seguirmos, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver os 120 FPS do Xbox Series X e até onde vale a pena investir nisso. Apesar de alguns títulos de nova geração já estarem investindo nesse tipo de elemento, essa é sem sombra de dúvidas uma performance que está caminhando a passos lentos e vagarosos, o que não é necessariamente uma surpresa, já que a nova geração está demorando para poder se mostrar de verdade. E assim, alguns games da geração antiga vêm recebendo patches de aprimoramento para poderem ser executados com esse padrão de performance. Gear 5 inclusive é o exemplo mais prático disso, mas ele acontece apenas parcialmente, porque o foco dos 120 FPS está no multiplayer de maneira única e exclusiva, fazendo com que na campanha haja apenas 60 quadros por segundo. E por ser uma das primeiras aparições, é um tanto surpreendente que performe de maneira tão estável, mostrando que o estúdio do game sabe como otimizar seus títulos. Só que existiram outros padrões nos jogos para isso acontecer, e aqui a gente precisa listá-los de maneira gradativa para tentar entender o que acontece com a execução dos 120 quadros. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que esse é o tipo de modo à escolha do jogador, mas que demanda muito de qualquer hardware. Muitos jogadores voltados para o multiplayer acabam optando por altas taxas de quadros por segundo nesse segmento por conta da fluidez, imediatismo e tempo de resposta que ele proporciona, onde para fazer isso não é surpresa que eles diminuam nos computadores as configurações do gráfico para o mínimo, mesmo com bons computadores executando o game. E olhando para isso é fácil determinar que não seria também uma tarefa fácil para os consoles, mesmo para o Series X que tem um poder bem robusto. Só que de qualquer forma, mesmo com poucos títulos voltados para a nova geração, a propaganda foi feita e a Microsoft precisava investir nesse cenário para poder fazer jus ao que ela prometeu. Afinal de contas, a gente não compra apenas o videogame, a gente compra também tudo o que foi prometido com ele. E assim, ela, como vocês bem sabem, passou a investir no FPS Boost, que aumenta de maneira drástica a performance dos games sem mexer no seu código base, em que com o Series X temos boas formas de exemplificar isso. Mas vejam bem, toda vez que o FPS Boost é mencionado em qualquer lugar, pelo menos no momento ele é associado apenas a jogos retro
retrocompatíveis, porque são os únicos que receberam o recurso até agora, e isso pode até ser um tanto desanimador, mas é ótimo para ver como o console se comporta usando apenas o seu poder, porque o recurso não altera em nada o código base do jogo, ou seja, ele vai se executar exatamente como a sua geração de origem o colocava, diferentemente do que os patches de atualização fazem. Além disso, para abordar os 120 quadros por segundo aqui, é muito importante mencionar que o normal é que se um jogo tem melhorias para o Xbox One X, o console aprimorado da geração passada, o Xbox Series X considere essa versão como base, que normalmente inclui mais efeitos visuais e uma maior quantidade de pixels na resolução. E é com esse ponto citado que as coisas começam a ficar intensas a partir de agora com os jogos que nós vamos mencionar para poder exemplificar tudo que a gente está falando. E para a felicidade de muitos jogadores que enaltecem os jogos em primeira pessoa, alguns dos títulos que receberam o FPS Boost foram os da franquia Battlefield. E aqui já vale dizer que o Battlefield 4 foi um título de início do Xbox One em que se focava em 60 quadros por segundo já, porém também foi lançado como cross-gen para o Xbox 360 e isso pode ter limitado um pouco o cenário. Assim, talvez por isso, ele não recebeu nenhum aprimoramento para o Xbox One X na época, fazendo com que o Series X tenha que considerar apenas a versão base do console sem implementar nenhuma melhoria visual. E o resultado é mais do que satisfatório ao executarmos o game, afinal, ele está rodando em 120 quadros por segundo sem maiores problemas com estabilidade. Só que vocês lembram que eu disse que muitos jogadores de PC desabilitam recursos gráficos até hoje para fazer as altas performances acontecerem, correto? Pois aqui, apesar de não termos essa opção, é interessante olhar para o jogo lá atrás no seu lançamento na plataforma de origem e ver que ele está se executando com um padrão de resolução bem baixo ao compararmos com o que temos hoje em dia nela. Battlefield 4, apesar de ter visuais incríveis, roda em apenas 720p, o que torna compreensível essa performance se executar tão bem assim no FPS Boost. Mas, indo em frente, temos outra oportunidade que a franquia oferece, porque Battlefield 1 também recebeu suporte ao recurso e funciona em 120 FPS estáveis. Mas aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Diferente do título anterior, esse recebeu aprimoramentos para o Xbox One X tanto nos visuais como também na performance se olharmos para sua estabilidade. No entanto, ao invés do Series X tomar para si esses aprimoramentos, quando você ativa o FPS Boost para atingir os 120 quadros, ele considera a versão do Xbox One S na verdade, rodando com uma resolução dinâmica que tem picos de no máximo 972p. Tudo funciona muito bem como vocês podem ver, mas é visível que existem concessões acontecendo para que a performance não seja atrapalhada, algo que inclusive não foi feito no código base do jogo, mas sim feito na aplicação do recurso nele, ou programando para considerar o menor padrão gráfico proporcionado no seu código para não surgirem problemas. Só que mais interessante do que isso é olhar para o Battlefield 5, a sua sequência, que segue exatamente nesse mesmo ritmo e entrega os 120 quadros por segundo, porém com uma peculiaridade na resolução que chamou a atenção de muitos. Originalmente no Xbox One S o jogo rodava com o uso da resolução dinâmica variando de 720p até 1080p, algo que sempre foi compreensível tendo em vista que a Frostbite vinha evoluindo cada vez mais e almejando os 60 quadros por segundo, em que mesmo que isso não fosse estável, por vezes ele conseguia alcançar, então mérito para ele por ser um jogo extremamente pesado e conseguindo atingir tal feito. Mas ao invés do Series X operar da mesma forma que opera com Battlefield 1, trazendo essas oscilações na qualidade de imagem ocorridas em detrimento da resolução dinâmica, ele apenas se estabiliza no pico mais alto encontrado, que foi o de 1080p. Ao que parece, quando o assunto é a aplicação desse tipo de recurso, não se tem muito controle disso, porque ele atua de forma automática, e não acontece, por exemplo, nos jogos anteriores que a gente viu. Mas é interessante ver o poder do Series X saindo pelas brechas que ele encontra, melhorando aqui a resolução do console base. De qualquer forma, até aqui acredito que vocês já estão começando a entender o que pontuamos sobre as TVs lá no começo, não é mesmo? Até agora não vimos nenhum jogo em resolução 4K, embora estivesse sendo executado em 120 quadros por segundo. Mas calma que ainda tem mais. O caso mais diferente, para não dizer estranho, até agora encontrado no Xbox Series X é Devil May Cry 5 quando o assunto é o modo de altas taxas de quadros por segundo. Mas vamos por partes porque agora o assunto começa a ficar mais complexo. Esse é um jogo que foi retrabalhado para receber esse tipo de performance, só que dessa vez junto do Ray Tracing. Você precisa pagar por ele independentemente de já ter ou não a versão original. Assim, os desenvolvedores tiveram muito mais liberdade para poder mexer aqui porque não se trata de um recurso automatizado como o que vimos no FPS Boost. Só que vamos lembrar que Devil May Cry 5, assim como Battlefield, utiliza um motor gráfico de alto padrão e, diferentemente dos títulos anteriores citados, agora ele vislumbra não reduzir aqui, mas implementar ainda mais recursos. E isso, junto a uma possível falta de experiência de como otimizar o jogo em um novo console, pode ter resultado numa falha ao tentar alcançar
alcançar seu objetivo. E para começo já vale dizer que ao ativar o modo de 120 quadros, ele pode atuar em paralelo com o modo gráfico que você vai escolher. Em outras palavras, você pode escolher um modo com visuais voltados para o Ray Tracing e ainda assim jogá-lo com um modo voltado para os 120 FPS. No entanto, dessa forma, o padrão de resolução de qualquer modo gráfico que você escolhe é reduzido em sua maioria para 1080p, e o que permanece são apenas os recursos visuais de cada modo. Seria uma sacada até interessante se, independentemente do que se escolhesse, não se encontrasse uma instabilidade tão grande, fazendo com que não se tenha para onde correr nesse sentido quando o assunto são os 120 FPS. Com o modo normal focado em resolução, desconsiderando os recursos visuais, a média de performance encontrada é de 90 FPS, e aqui a resolução parece funcionar com algo em torno dos 1440p, lembrando sempre que ela teria um padrão mais alto se os 120 FPS não estivessem ativos. Já com todos os aprimoramentos desligados e se focando apenas na performance, ela fica em torno de 100 quadros por segundo, e com relação ao modo com Ray Tracing, temos duas opções aqui. Em uma ele se foca em trazer o recurso, mas também priorizando a performance, que aqui se apresenta em uma média de 70 quadros, que é o performance mais Ray Tracing. E no outro ele se foca em trazer o Ray Tracing com a qualidade de imagem, porém tem muita dificuldade para se manter até nos 60 quadros por segundo, ficando muito abaixo disso por vezes. A diferença entre esses dois, inclusive, é que dá para perceber como o Ray Tracing é algo que demanda do poder do console, porque ao se focar no Ray Tracing mais performance, não temos a aplicação incisiva dele na iluminação indireta e a qualidade dos reflexos é drasticamente reduzida, mas como resultado a performance é bem mais alta do que o que temos na opção do Ray Tracing com o foco voltado para a qualidade de imagem, que tem uma melhor apresentação. Por fim, aqui a gente pode concluir que não existe uma estabilidade quando o assunto é o modo com 120 quadros por segundo, e o Series X acaba entrando felizmente em ação com Variable Refresh Rate, que facilita muitas coisas e que é um dos pontos que você recebe geralmente ao comprar uma TV com HDMI 2.1, já que é nelas que o recurso vem aparecendo. Mas se você está esperando comprar uma TV para executar o 4K com esse alto padrão de performance, meu conselho, pelo menos por enquanto, é que você diminua as suas expectativas. Não que o console ou que os consoles não possam fazer isso, mas parece que vai demandar muito empenho e trabalho de otimização dos desenvolvedores para se alcançar isso ainda. Mas deixa aí no campo dos comentários o que você pensa sobre. Você acha que compensa comprar uma TV com esse padrão se focando nesse tipo de segmento? Deixa aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.